Tudo bem com vocês? Gostaria de conversar sobre o plano de estudo tutorado, né? O PET, volume 5 do sexto ano. Esse PET, ele vai ser bem específico a respeito de Roma antiga. Roma, né? Uma cidade na Península Itálica que vai dar origem a um dos maiores impérios de todos os tempos. Não só, né, em tamanho, não só em longevidade, mas também em influência para o mundo moderno, né? Principalmente para a cultura ocidental. Então percebam aí que uma cidade, né, ela vai se expandir e dominar todo o mar Mediterrâneo, boa parte da Europa, onde hoje é a Inglaterra, Portugal, Espanha, né, a França, a Península Balcânica, né, a Grécia, a Turquia, o Oriente Médio e o norte da África, né? Do Egito, onde hoje é Tunísia, Argélia, Marrocos, né? E existem duas maneiras, né, de se explicar o surgimento de Roma. Uma através, obviamente, dos aspectos históricos e através da mitologia. Pela mitologia, a origem de Roma, né, está em Rômulo e Remo, dois irmãos gêmeos que foram jogados num rio e milagrosamente, né, foram salvos por uma loba e amamentados por essa loba e posteriormente foram criados por um casal de camponeses. Voltando um pouco mais, ah, Enéas, né, habitante de Troia, ao fim da guerra de Troia, né, ele foge da cidade, ele é um dos poucos sobreviventes e vai se estabelecer na Península Itálica, né, onde ele forma uma nova sociedade. E os descendentes do Enéas vão fundar uma cidade chamada Alba Longa. E essa cidade ela vai ter um rei, né, o rei Númito. E esse rei terá um irmão, o Amúlio. O Amúlio ele vai trair o Númitor e destroná-lo, né? Tirá-lo do trono. E o rei Númitor ele tem uma filha, né? Ou ele tinha uma filha, a Réa Sílvia, e a Sílvia tinha dois filhos, né? Dois meninos, dois gêmeos, que serão o Remo e o Rômulo. Então, como eu disse, né? Eles serão amamentados pela loba, serão criados por um casal de camponeses, e quando eles se tornam adultos, eles retornam até Alba Longa e fazem guerra, né, contra o Amúlio, recolocando o avô deles, o Númitor, no trono. O Númitor, como uma maneira de recompensar, né, ele demonstra sua gratidão, autorizando os gêmeos a fundarem cidades ao longo do rio Tibre, um rio que corta a Itália. Mas passado pouco tempo, Rômulo e Remo, né, eles começam a ter algumas desavenças por conta de territórios entre essas cidades. A guerra entre os irmãos e no final o Rômulo ele mata o Remo, né? E ao final dessas batalhas é fundada a cidade de Roma. Obviamente existe aí uma teoria histórica, né, sobre a fundação de Roma. A teoria histórica, né, coloca que por volta do século 8 a.C., ano 700 a.C., então essa região aqui, né, da Península Itálica começa a ser ocupada por uma série de povos que vão ocupar ao longo do rio Tibre, né? Os cartagineses, gregos, os sabinos, e um povo, né, vindo da Etrúria, os etruscos, eles vão dominar esses outros povos e serão então os etruscos a fundarem a cidade de Roma. Roma que durante os primeiros séculos será uma monarquia. E o que é uma monarquia? A monarquia é um governo em que o chefe supremo pode ser o rei ou a rainha. Tipo de governo em que o poder supremo é exercido pelo rei até que ele morra ou renuncie.
Neste caso, seus descendentes diretos assumem o poder. Então, nos primeiros séculos, né, Roma foi governada por reis. Foi uma monarquia. E os reis de Roma, eles serão escolhidos por um conselho de anciãos, né? Então, aí de homens mais velhos dentro da cidade de Roma, tá? E esse conselho de anciãos será conhecido como Senado. Esse Senado, né, formado aí por um conselho de anciãos, então, obviamente, para participar desse Senado, só as pessoas mais poderosas de Roma, né? Só as famílias mais antigas, mais poderosas e que ocupavam os principais cargos na cidade. Um detalhe importante: o rei, né, ele não tinha poderes ilimitados. Ele dependia, para muitas questões vitais para Roma, da anuência, ou seja, da permissão do Senado. Então ele não era, não tinha poderes máximos, né? O Senado tinha uma grande força dentro de Roma. Aqui nós temos uma pirâmide social de Roma antiga. Então, no topo da pirâmide está a classe dos patrícios. Era a classe dominante, formada por nobres e proprietários de terra. Então, obviamente, tá? Tanto os reis de Roma quanto os membros do Senado vinham dessa classe aqui, a classe dos patrícios. Mais abaixo nós temos aqui dois grupos, né? Os plebeus e os clientes. Tá? Ah, os plebeus, né, eram formados então por homens livres, mas que não tinham tanta representatividade assim, não ocupavam os cargos mais importantes. Eram artesãos, camponeses, comerciantes e pequenos proprietários. Também formavam a base, né, dos exércitos. Em momentos específicos, eles eram convocados, eram os soldados. Junto aqui nós temos os clientes. Prestadores de serviços viviam da dependência dos patrícios e dos plebeus. Na verdade, principalmente dependentes dos patrícios, tá? Então eles obtinham aí a proteção principalmente dos patrícios. E a base da pirâmide, né, formada aí pelos escravos, que eram ou prisioneiros de guerra ou devedores, né, que eram considerados aí instrumentos de trabalho. Um detalhe, tá? Não havia para os escravos dessa época uma questão aí da característica de cor de pele, ou cor da pele, tá? Independente da cor da pele, você poderia ser escravo, dependendo aí se o seu território tivesse entrado em guerra contra Roma e tivesse perdido. Então você poderia ser considerado um prisioneiro, né, e escravizado. Ou você possuísse alguma dívida, né, você poderia trabalhar como escravo ou pela vida toda ou por um determinado tempo. É importante, né, que vocês façam a leitura dos textos, né, que aparecem no PET de vocês, como aqui da semana 2, né, a sociedade romana no período monárquico. Então fala sobre a questão da monarquia, né, as diversas classes sociais existentes naquele período. E um detalhe aqui interessante, olha só. Durante 244 anos, Roma foi governada em um regime de monarquia, onde os patrícios revezavam-se no poder, tanto na coroa, né, como rei, quanto no Senado. Neste período, a sociedade romana cresceu vertiginosamente e dominou grande parte dos povos vizinhos. Aquele mapa que eu mostrei para vocês, né, no início aqui do nosso vídeo, então começa a se expandir, né, por outras regiões, por outros territórios. Obras de grande porte, como templos religiosos e principalmente um eficiente sistema de esgoto, chamado cloaca máxima, foram construídos.
Então, um detalhe aqui interessante, né? Esse sistema aqui de esgoto, a cloaca máxima, foi construída há milhares de anos. Então, aqui nós temos Roma nos dias de hoje e ainda é utilizado, né, esse sistema de esgoto. Continuando aqui para finalizar o texto, o último rei romano, Tarquínio o Soberbo, considerado cruel e sem apego popular, foi destronado por membros do Senado, inaugurando o período da República, né, de Roma no ano 509 a.C., onde o poder estava nas mãos deste conselho de anciãos. Então, durante aí quase 250 anos, né, o governo esteve nas mãos dos reis, era uma monarquia. Mas os reis foram derrubados e Roma se torna uma república, com o poder nas mãos do Senado romano. E, obviamente, né, a expansão de Roma vai continuar acontecendo também aí no período da República. Beleza? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, né, do vídeo. Então aqui essa é uma tentativa, né, para fazer com que vocês entendam melhor, né, esse conteúdo, uma vez que nós estamos aí à distância, né? E é isso, né? Um grande abraço a todos e até a próxima.